Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, vão receber a palavra do Senhor. Ontem, infelizmente, eu não consegui postar o vídeo, né? Mas foi motivo do problema do meu celular, ele não carregou, né? Eu deixei carregando, não carregou, ele tá com probleminha agora no carregador, e aí não é o carregador, e sim o problema na parte de que carrega o celular, né? E aí não deu para carregar o celular e não deu para me postar o vídeo, né? Aí eu tentei da minha filha também, ela também não deu, o armazenamento dela muito cheio, não deu para mim postar, né? Toda uma satisfação para aqueles que estão sempre esperando a palavra de Deus, né? E que bom, né? Saber que sempre tem pessoas que querem ouvir o que Deus fala no nosso coração. E hoje foi muito interessante, porque onde eu vim do culto, era umas voltas de umas 10h15, 10h20, né? Um pouquinho atrasada, o culto acabou um pouquinho mais tarde, né? Mas o Senhor falou tremendamente no nosso coração ontem, né? E como nós devemos estar buscando a Deus, né? Manter a palavra de Deus aí em Levítico, fala no capítulo 6 aqui, o Senhor falou conosco ontem, sobre a lei do holocausto, né? Então, ele estava explicando aqui para o Senhor disse para Moisés, deu a ordem, né? Para que o Arão e seus filhos, né? Dizendo que essa é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite e até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então eles tinham que manter o sacerdote aceso o fogo do altar do Senhor, né? A chama não poderia se apagar, né? Isso era uma questão de estar adorando o Senhor, a presença do Senhor, assim. O fogo do altar, né, mostra o quê? A adoração, a presença de Deus ali no altar, né? Eles tinham que estar fazendo, então o sacerdote tinha a obrigação, o dever, né, de estar sempre acendendo a chama, manter o fogo aceso do altar do Senhor, lá na tenda da reunião, né? Então eles tinham que estar mantendo. E agora o Senhor fala aqui no versículo 12, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e sobre ele porá ordem e holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então eles tinham que se manter no altar ali, a chama do altar, né? Assim, as ofertas, tudo para a presença de Deus, né? Para que o fogo não se apague, né? Todos eles tinham que fazer isso, era uma coisa de ordem, né? De respeito pelo Senhor, pelo altar de Deus, né? Para que eles também fossem exemplo para as outras pessoas, se mantendo sempre fazendo a vontade de Deus, né? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, nas leis de Deus. Isso que eles tinham que dar exemplo aos sacerdotes, né? Aí a chama já está sempre acesa. E aí o Senhor fala no versículo 13, aqui que eu quero falar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que Deus quer falar para nós através dessa palavra é que nós temos que manter a chama do nosso altar acesa. Nós temos que manter a presença de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos a presença do Senhor na nossa vida, a nossa chama se apagará. E é isso que acontece muitas vezes quando nós fazemos as escolhas erradas. Muitas vezes nós fazemos coisas precipitadas, sem estar de acordo com a palavra de Deus e não estar fazendo a vontade de Deus. Nós caímos em armadilhas, nós caímos no pecado, nós caímos em erros gravíssimos que pode levar maldições, trazer maldições para nossa vida e até a morte, né? Uma perda da nossa salvação. E nós temos que estar orando e vigiando, é o que Deus quer. Então, como nós mantemos essa chama do altar acesa? É sentar, mantendo-se na presença de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus e praticando, se desviando dos caminhos do mal, que te levam à perdição, o erro, e faz você pecar contra Deus. E cada vez que nós pecamos contra Deus, nós temos que ter essa consciência que quando nós pecamos, além de nós trazer problemas para a nossa vida, consequências seríssimas, né, pecados, atrai maldições para nós e para nossas futuras gerações. Isso é sério. A gente não pode brincar com isso. Muitas vezes os filhos, eles esperam-se muito nos pais e passa de geração para geração e acabam trazendo consequências sérias. Nós temos que repreender esse mal. Então nós temos que ser exemplo para nossos filhos. Então mantenha sempre a chama do Senhor acesa. A chama acesa do altar é a presença de Deus. Traga a presença de Deus para a sua vida. Renuncie o mal, saia do caminho do mal. Se alguma coisa estiver te atentando, saia desse caminho. Esse caminho vai te levar à queda, vai te levar à perdição. Você vai se afastar da presença de Deus. Você vai praticar o mal contra a sua vida, a sua casa, a sua família. Repreenda em nome de Jesus, né? Peça para o Espírito Santo de Deus te guiar a sua vida, de iluminar os seus caminhos, a sua família, te proteger, te guardar. E para que você não caia em armadilha, para que você não se desvie do caminho do Senhor, volte para a casa de Deus, volte para a presença de Deus, mantenha a sua chama acesa do altar, porque essa chama não pode se apagar. Nós não podemos ser nem crente, nem
nem frio e nem morno. Se nós for frio e morno, nós também não somos nada. Significa que nós estamos vivendo na casa de Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus, né? Nós temos que estar fazendo a vontade de Deus, se manter a chama acesa, ser crente fervoroso, né? Entregar nossa vida para Deus, renunciar ao pecado mal e viver de acordo com a palavra de Deus, né? A presença de Deus é importante na nossa vida. É Ele que nos fortalece, nos dá força, dá vida, dá esperança para nós, que dias melhores virão sobre nós, se nós queremos confiar na palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar a chama se apagar. A nossa chama tem que estar acesa, mas como nós mantemos a chama do altar acesa? É buscando a presença, é jejuando, é orando, é meditando sobre a palavra de Deus. Isso é manter a chama, é louvando e adorando o nome do Senhor, né? Fazendo bem, praticando boas obras, caridade, né? Edificando a sua casa, a sua família, na base das leis de Deus, dos mandamentos do Senhor, né? Isso sim é manter a chama acesa, para que a sua chama não se apague e que você não se perca da presença de Deus, e que Ele não saia da sua presença, porque Deus quer sim fazer em nós cada um a morada dele, né? Para que Ele possa habitar em nós, habitar no nosso coração, porque Deus habitando em nós, todas as coisas que vier sobre as nossas vidas, não vai nos abalar a nossa fé, porque Deus vai nos sustentar, porque Ele vai estar comigo, Ele vai estar contigo, amém? Glória a Deus. Então mantenha a chama acesa do altar, mantenha a presença de Deus na sua vida, coloque Deus acima de todas as coisas, e todas as suas coisas serão acrescentadas no Senhor, amém? Porque nós temos que se manter na presença de Deus. É o Senhor que controla a nossa vida, é Ele que está no controle de tudo. Basta ser na palavra de Deus, toda a nossa vida pode mudar. As situações que nós achamos que não vai acabar, porque para Deus tudo, nada é impossível para Ele. Nós temos que crer e confiar. O problema é que nós não confiamos, né? Nós se distanciamos da presença de Deus, temos que tomar cuidado com esse mundo. Nós influenciamos com as coisas do mundo e se afastamos da presença de Deus. E todo mundo, essa frase que o pastor falou, até agora eu peguei essa frase mesmo, que é nada a ver. Tudo é nada a ver. Então esse é o pior demônio. Nada a ver. E é esse que é o pior, que destrói as famílias, destrói as pessoas, influencia para pecar para o caminho do mal. Nada a ver. Nós temos que repreender o nada a ver. Tem a ver sim. Se Deus está falando, a palavra dele não muda. Ela vai continuar de geração em geração. Nós temos que confiar na palavra de Deus, temos que entender o que Deus está falando. Né? Ele não é homem para mentir, não é para que minta, não é para se arrepender, ele é Deus, ele está falando, nós temos que ouvir a palavra. A ovelha do Senhor, aquelas que Deus chama, elas ouvem a voz do verdadeiro pastor. Elas não ignoram o pastor, elas ouvem. Agora, quando as ovelhas são rebeldes, elas vão falar nada a ver. Né? Então, é isso que é o perigo, toma cuidado, vigia. Ora para a sua vida, ora para a sua família, intercede para os seus que estão passando por momentos difíceis, estão em situações difíceis, porque nós temos que se posicionar. Deus quer um posicionamento, né? Para que a chama do altar esteja acesa, para que nossa chama não se apague, ela não vai se apagar jamais se nós manter em oração, em louvor, em jejum, e estar buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, vendo de acordo com a palavra de Deus, o mandamento de Deus, fazendo bem, e se desviando, se renunciando todo o caminho do mal. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que entender o que Deus está falando no nosso coração. Não devemos deixar se levar pelas coisas do mundo, né? O nada a ver. Nós temos que começar a entender que nós estamos aqui nessa vida, não é para satisfazer a carne, não. É para viver por espírito. É por espírito. Quando nós vivemos para a carne, nós não estamos vivendo na presença de Deus. Podemos ver que nós sejamos coisas das carnes só. Nós não estamos vivendo a presença de Deus. Para viver a presença, nós temos que anunciar a carne. O espírito tem que falar mais alto. Porque muitos vivem só para a carne, mas nós vivemos por espírito. Então quem vive em nós não é nós, é Deus que vive em nós. Não é mais nós que vivemos, é o Senhor que vive em nós e habita em nós. É isso que Deus quer. Que você mantenha chamas, ele tem que estar, o fogo do Espírito Santo tem que estar em nós, né? A presença de Deus tem que estar em nós. Porque é Ele que nos sustenta a nossa vida, nossa casa, nossa família. Ele que nos dá vida, é o sumo de vida, Ele que nos concede. Nós temos que confiar, então mantenha a chama acesa do altar. Não deixe a chama se apagar, ela vai continuar acesa continuamente. Mas nós temos que estar buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, amém? Para que a nossa chama esteja acesa e o Senhor esteja presente na nossa vida, cada dia nos ajudando, amém? Deus abençoe cada um no seu fim de semana. Receba a palavra de Deus e pense que Deus está falando, medite sobre essa palavra. Mantenha a chama do altar acesa. Porque se a chama do altar se apagar, irmão, nós estamos perdidos, todos nós, né? Nós vamos passar por consequências seríssimas.
o pecado vai devastar a nossa vida, vem para nos destruir. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer manter a presença. Ele está no presente. Nada que venha sobre nossa vida vai nos derrubar. Ele vai nos ajudar, vai nos defender. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai se levantar para guerrear contra os ataques do mal, o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós temos que buscar a presença. Então, nós buscando a presença, a nossa chama está acesa. A nossa chama tem que estar acesa. Se nós não somos o quê? Crentes frios, crentes mornos, não podemos, né? Nós temos que estar com a chama acesa, ardendo, né? Pegando fogo, fogo do altar do Senhor, queimando em nós, para que a presença de Deus manifeste em nós e toda a questão da nossa volta, amém? Que Deus abençoe cada um, fique com Deus, bom fim de semana e a paz seja, amém? Glória a Deus.